Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os índices americanos ontem fecharam perto dos máximos históricos. O S&P 500 encerrou mesmo com uma subida, com a Nvidia a subir 13,5%, tornando-se aliás a empresa mais valiosa do Wall Street, ultrapassando então a Microsoft. E hoje também podemos ver aqui que os futuros norte-americanos estão aqui a negociar de forma mista. Recordar apenas que hoje é feriado nos Estados Unidos, portanto, no entanto, os futuros americanos estão a negociar e estarão disponíveis até então às 17 horas, portanto, espera-se aqui da parte da tarde uma sessão americana bastante menos volátil, com os principais dados a terem sido já divulgados da parte da manhã, como iremos ver daqui a pouco. De resto, a sessão asiática também com fortes ganhos, uma vez que os investidores continuam então a considerar os dados da atividade económica melhores do que o esperado, as leituras então referentes ao mês de maio, e aguardam também um maior apoio político no âmbito das reuniões agendadas com as autoridades chinesas no mês de julho. Além disso, devido à forte recuperação das empresas tecnológicas dos Estados Unidos, o Kospi também subiu 1%, enquanto as ações japonesas mantiveram-se aqui com uma ligeira queda no dia de hoje. Isto depois das exportações japonesas em maio terem registrado um crescimento anual de 13,5%, portanto acima do valor esperado, que era de 13%, e também acima do valor anterior, que era de 8,3%, e o crescimento das importações ter sido de 9,4% em termos homólogos, contra os 10,4% esperados e os 8,3% anteriormente registados no mês de abril. Na Europa o sentimento é misto, ainda assim a maior parte dos índices com ligeiras quedas no dia de hoje, e também a mesma coisa para o mercado americano. Ontem tivemos aqui os membros da Fed então a comentarem que a economia americana, que estão otimistas em relação à economia americana, aliás, quanto à tendência também da queda da inflação este ano, mas que querem esperar por mais dados, como já sabíamos, para terem certeza do que a economia está a fazer. E vem mesmo, no caso de Collins, a hipótese de haver 1 ou 2 cortes na taxa já este ano de 2024. Já em relação a previsões do PIB, o Gabinete de Orçamentos do Congresso prevê o crescimento do PIB real este ano, aliás, na década que vem, 24 a 34, seja de 1,8%, portanto, revista em baixa dos anteriores 2%, e que a dinâmica do quarto trimestre deste ano seja de 2% contra os 1,5% que se previa no mês de fevereiro. Já em relação ao próximo ano, a agência prevê que o PIB real dos Estados Unidos cresça a um ritmo inferior também ao esperado anteriormente, na previsão de fevereiro, que era de 2,2%, espera agora que cresça então a um ritmo de 2%. Olhando para o calendário económico, e conforme referi, os principais dados já foram divulgados durante a parte da manhã. Tivemos aqui as minutas então do Banco do Japão referente à reunião de abril, também conforme já referi a balança comercial, exportações e importações no Japão referente ao mês de maio, o índice de preços no consumidor no Reino Unido, que saiu na comparação mensal aqui abaixo do esperado, mas de resto saíram em linha com o esperado, e também aqui o índice de preços no produtor, que saiu também em linha com o esperado, e da parte da tarde não teremos assim nada de especial, a não ser que o índice de mercado imobiliário, o NAHB, que, conforme podemos ver aqui, é elaborado pela Associação Nacional de Construtores de Casas e é formado com base então numa pesquisa realizada entre os membros da associação, também um indicador importante para avaliar então o estado do mercado imobiliário. Por último, ao final do dia, o PIB às 11h45 da Nova Zelândia, referente então ao primeiro trimestre. Olhando para os mercados, vemos então aqui os índices europeus a recuperarem um pouco depois das quedas recentes. Reparem o gráfico de 4 horas, a tendência continua a ser no curto prazo de queda, máximos e mínimos cada vez menores, e portanto estamos agora numa fase de recuperação que poderá levar aqui o índice alemão a recuperar um pouco, mas a tendência de queda mantém-se e acredito que possa vir testar então aqui este mínimo feito em abril nos 17.620 pontos aproximadamente. Já em relação ao índice espanhol, também continua então a cair. Lá está, também aqui uma recuperação em alta nas últimas horas, e acredito que alguns nesta zona possamos então retomar a sua tendência de queda. Mesma coisa para o índice francês, também aqui a recuperar, mas também acredito que possa continuar a cair. No caso do índice francês,
eventualmente a recuperação possa estender-se aqui um pouco mais, mas também acredito que será para fazer novos mínimos. O FTSE ainda assim tem sido dos mais resilientes, está aqui numa fase de consolidação. Para que caia, terá que quebrar inevitavelmente aqui esta zona de suporte intradiária. Portanto, se quebrar esta zona aqui dos 8.115 pontos, então assim, aqui sim poderá acelerar também o movimento de queda. E também o Eurostock 50 mantém-se também em queda, está aqui numa fase de recuperação. Estamos a negociar no que parece ser aqui um género de um canal. Portanto, se este canal também for quebrado em baixa, poderá dar origem à continuação do movimento de queda no Eurostock 50. Os índices americanos, ao contrário dos europeus, estão super fortes, estão em máximos históricos, em contraste com o mercado europeu. O S&P 500, conforme referi, também puxado pela Nvidia, está em máximos históricos, perto aqui dos 5.500 pontos, e portanto a tendência para já mantém-se claramente de subida. E reparem aqui a magnitude de subida aqui do S&P 500, fortíssimo, depois de ter aqui conseguido ultrapassar a resistência dos 5.350 pontos, a disparar, e já vai então aproximar-se aqui dos 5.500. O Nasdaq também é a mesma coisa, muito forte. Reparem, em gráfico diário, cota neste momento já aqui perto dos 20.000 pontos, uma subida aqui vertiginosa do índice tecnológico. Mesma coisa para o Dow Jones, conseguimos ver aqui em gráfico de 4 horas, também está a recuperar, no entanto está ainda longe dos máximos, portanto bastante mais fraco que o Nasdaq e que o S&P 500. E o Russell 2000, a mesma coisa, portanto também não está a conseguir subir ao mesmo ritmo que o S&P 500 e que o Nasdaq, e mantém-se aqui numa fase mais lateral. Em relação ao mercado de commodities, o petróleo tem vindo a subir nos últimos dias. Em gráfico horário conseguimos ver aqui máximos e mínimos cada vez maiores, está agora numa fase de consolidação. Para já a tendência é de subida e portanto temos que aguardar por fazer um novo máximo. Agora a realidade é que temos que esperar que faça aqui uma correção, poderá vir até aqui outra vez, poderá corrigir um pouco mais, não sabemos, teremos que aguardar por sinais técnicos para podermos aqui então entrar no petróleo. Reparem o que é que aconteceu no dia de ontem, o petróleo formou aqui um género de uma flag, cá está, esta aqui, formou aqui uma bandeira, essa bandeira foi quebrada em alta e deu origem então a este movimento de subida. O ouro também se mantém aqui bastante lateral, não me parece interessante. Prata também numa fase lateral, o VIX também completamente lateral, T-Notes e Bunds também completamente laterais. Olhando para mais algumas commodities, começando aqui então pelo cobre, havíamos referido aqui há umas semanas atrás que esta zona aqui poderia ser uma zona interessante para compras de cobre, caso não fosse quebrado em baixo. Ele está precisamente nessa zona e está para já a reagir em alta. O cacau mantém-se lateral, não me parece interessante. Gás natural também quebrou aqui este range, voltou para dentro dele, portanto também não me parece para já interessante. O café mantém-se também bastante lateral. O milho teve aqui o rollover em alta, depois corrigiu um pouco, também não me parece interessante. E o trigo para já mantém-se também numa tendência de queda. Olhando para o mercado cambial, temos então o dólar hoje bastante forte, à semelhança também da Libra e do AUD. O AUD, portanto a Libra e o dólar, as moedas mais fortes, o CAD também bastante forte, e as moedas mais fracas são o NZD, o Yen e também o CHF. Mas reparem, portanto, AUD, CAD, Libra e dólar fortes, NZD e CHF as moedas mais fracas. Conseguimos ver então aqui no gráfico do Dollar Index a recuperar bastante, neste momento aqui perto da zona dos 105. Também temos aqui então o EURUSD, que tem vindo também a cair com esta recuperação do dólar americano.
no curto prazo também aqui a recuperar e a formar um género de uma flag. A mesma coisa para o Libra-Dólar também a recuperar aqui no curto prazo. O Euro-Libra conseguiu quebrar finalmente aqui este suporte dos 85 cêntimos, caiu bastante. Há o DUSD lateral, o NZD cá está em queda, NZD bastante fraco no dia de hoje. O Yen está também fraco, portanto dólar e Yen aqui com uma recuperação, aproxima-se aqui dos 158. E temos também o CAD bastante forte, sobretudo aqui em relação ao euro no dia de hoje. CHF também fraco, sobretudo em relação ao dólar americano, que com uma recuperação no dia de hoje, ainda assim a tendência continua a ser claramente de queda. Se vier aqui testar a zona de resistência, aqui em cima, poderá ser interessante para shortar. Por último, mercado de criptomoedas, tendência positiva no dia de hoje, Bitcoin praticamente inalterada nos 65 mil dólares. Olhando aqui para o gráfico, reparem como a vela semanal invalidou a quebra daquele canal que nós havíamos visto, aqui com várias rejeições, e portanto para já continuar a negociar dentro do seu canal. Bem, por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.